ter conta teu esposo, abençoa, Pai querido, renova as forças, Pai querido, teu filho, a saúde, em nome de Jesus e da vitória, em nome de Jesus, aleluia. Deus continue sendo louvado. Eu também sou da Madalena por orar aos pais também. Amém. Pai, Senhor, pastor. Pai, Senhor, irmã. Eu estava na sede, falei para a pastora que foi feliz me calma. Só vitória. Gênesis capítulo 3, novamente, né, por gentileza. Isso, para dar uma sequência ao mesmo estudo. Capítulo 3. Glória a Deus. Leitura bíblica repetida, né? Só muda a leitura do estudo. Porque ainda está na sequência do mesmo título, do gnosticismo. Amém? Amém. Então, função que nós já temos feito nas escolas do primeiro passado. Estaremos no primeiro versículo, segundo os irmãos, e assim sucessivamente, como de costume, por gentileza. Subtítulo: A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, serpente, fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não comereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7, último, né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vamos estar repetindo esse mesmo versículo 7 no 3, por gentileza? 1, 2, 3. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Todos estão ao nosso assento, por isso ficando bem dizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estudar, né? Glória a Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eita, glória. Tudo que a qual estamos, né? Em geral, tudo temático. Que estamos passando, como já sabemos, com o título Religiões Comparadas. Religiões comparadas. Passando agora pelo gnosticismo, que é como fizemos na aula passada. O significado é saber. O verbo é gignosken. Gignosken. Significa saber. Que é assim como estudamos na aula passada. São sobre aqueles que apenas, creem em Deus, têm a sua crença apenas pelo seu conhecimento. O seu conhecimento daquilo que aprenderam, daquilo que sabem.
porém, né, já ficam conformados com apenas essa questão de saber e não se atentam, não se preocupam em se aprofundar e saber ainda mais. Como disse um dos profetas, né? Conhecei ao Senhor e prosseguir em conhecer. Não é somente conhecer e deixar por isso mesmo, não se aprofundar, não estudar mais, não meditar mais, não. Mas sim conhecer, se aprofundar, procurar saber cada vez mais. E hoje, como eu tinha dito anteriormente, sobre as separações, né, das três crenças, dentro do mesmo estudo de gnosticismo, nas três, como podemos expressar? Separadamente nesses três títulos, né? Tópicos, lembrei agora também a palavra melhor. Tópicos os ilíquicos, os psíquicos e os pneumáticos. Então vamos saber agora exatamente o que vem a ser os ilíquicos, entre os gnosticismo, os psíquicos e os pneumáticos. Estamos relatando na leitura dos ilíquicos, que eram os materialistas, estariam presos à matéria, estão sempre sujeitos ao mal. As astúcias, ou seja, habilidade, esperteza ou manha usada para enganar. No caso, astúcia de Satanás, estão sempre sujeitos às astúcias de Satanás. As influências do reino das trevas, pelo que seriam totalmente incapazes de receberem a redenção. Este grupo inclui a maioria da humanidade, sendo impossível qualquer esperança de salvação. Ou seja, como se fosse uma crença, um grupo em que as coisas estão separados com que aquilo que eles aprenderam, sempre frisando para o mal, é somente aquilo dali e acabou. Isso se chama cauterização. A cauterização, alguns irmãos que já sabem, é aquilo que a pessoa põe na cabeça, põe na mente e, entre aspas, se dizer, né, que Deus, nosso Deus é um Deus do impossível, não há algo impossível que Ele não possa tornar possível, Ele faz tudo tornar possível, né? Que a cauterização, entre aspas, se dizer, em força de expressão, é algo impossível de tirar da cabeça da pessoa. Aquilo que a pessoa colocou na cabeça, aquilo dali acabou. Pode vir alguém dar conselho, pode vir o próprio pai, pode vir a própria mãe, mas se a pessoa cauterizou aquele tal pensamento, seja lá qual pensamento que for, ninguém tira, né? A não ser se Deus, né, quiser tornar impossível aquilo que aparentemente é impossível, a cauterização, aí já não tem conversa, né? Porque o próprio profeta Isaías disse, né, que operando Deus, quem impedirá? Se Deus quiser, então não tem quem impeça. Mas fora a parte, a cauterização vem a significar isso. Ah, eu aprendi que não tem problema falar os palavrões, não tem problema fazer fofoca, não pode fazer coisa pior do que isso, tem pessoa que faz pior, aí sim é pecado. Aí vamos com a Bíblia, né? Ah, não, mas Apóstolo Paulo considerou que nós não podemos ter na nossa boca palavras torpes. Apóstolo Paulo também ensinou que não pode fazer isso, não pode andar com tais vestimentas, não pode fazer isso, não pode andar assim, não pode falar tais palavras. Mesmo, né, usando a palavra do Senhor com aquela pessoa, contra aquela cauterização, mas se a pessoa cauterizou aquilo ali na mente, praticamente é impossível de tirar, né? Praticamente, é claro, entre aspas. Ah, mas eu estou na tal religião, como nós já temos, né, citado essas palavras, e ali todo mundo é unido. Em lugares que eu já fui, outras religiões, ali só tem fofoca, só tem falsidade. Mas na tal religião,
É que eu poderia citar os nomes, né? Mas como não tenho citado, raramente, na verdade, não tenho citado. Ali tem união, ali não tem falsidade, ali tem o amor verdadeiro, ali eles acolhem os irmãos. Cauterizam aquilo ali na mente, pode vir com a Bíblia, meu irmão. Mas o diabo está aí para enganar, como enganou a Eva, como temos passado pelos estudos, né? Com a meia verdade, para distorcer a genuína verdade, quando Satanás, pela leitura que lemos hoje, como temos lido nas outras escolas dominicais passadas e retrasadas, né? Com a sua audácia, misturou a meia verdade no meio da verdade, tornando-se assim uma verdade misturada com a mentira. Ah, mas o Senhor disse isto, isto e isto, que não poderiam comer do fruto do bem e do mal, que vocês iriam morrer. Sim, Deus disse para Adão e para mim, disse para meu esposo e para mim, se caso nós comêssemos, nós iríamos morrer. E ali ele prosseguiu dizendo, certamente em partes o teu Deus não estava errado, ele estava certo, mas ele não quer que vocês comem pelo fato de ele saber que vocês comendo, a partir do momento que vocês comerdes, irão ser igual a ele, tendo conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ao mesmo tempo que aquela serpente, o diabo, incorporado praticamente naquela serpente, concordou com o que o Pai Celestial falou, aí vindo a minha verdade, já acrescentou a sua astúcia, a sua mentira. Isto é porque ele sabe que se vocês comerem, vão ser igual a ele, vão saber, vão ter ciência do bem e do mal. Por isso que ele quer que vocês não comam. Assim Satanás tem plantado em tais religiões que a qual tem feito como um imã, né, para atrair principalmente aos jovens, para atrair as pessoas, para atrair as almas, para que assim as pessoas venham ser atraídas pelo que aos seus olhos parecem ser bom, parecem ser do bem, né? Ah não, mas lá tem essa vantagem, tem isso, tem aquilo, mas é as trevas, tentando disfarçar de luz, é o bem tentando disfarçar de mal. E assim são os adeptos dos ilíquios. Primeiro tópico, do gnosticismo, ilíquios, que é a coisa que está botando na mente, praticamente impossível de tirar. Um grupo separado, com que já está no seu pensamento e já acabou. Como se fosse uma rocha que bate o martelo. Claro que tem as máquinas, mas é só uma ironia se dizer. Tem as máquinas para chegar na pedreira e quebrar aquelas pedreiras, mas como se fosse uma rocha que a pessoa tenta bater com o martelo, ou até mesmo com a pedreira, com as máquinas, né? E mesmo assim bate naquela pedra, e aquela pedra, aquela rocha não quebra de jeito nenhum. Como se fossem essas mentes que se encontram cauterizadas. Vamos comentar a nossa parte. Prosseguindo. É bom relembrar que a doutrina calvinista, que é um sistema teológico também protestante, baseado nos ensinamentos de João Calvino, no século XX, no século XIV, com foco central na soberania absoluta de Deus, sobre todas as coisas, incluindo a salvação. Uma vez salvo, o eleito permanecerá na fé até o fim, não perdendo a salvação, e isto é a perseverança dos santos, predestinação, central no calvinismo, que é a qual determina que Deus escolheu quem será salvo, eu cito, então é a mesma coisa que salvo, e consequentemente quem será condenado. Da predestinação pregada hoje para a igreja presbiteriana, caiu neste mesmo erro, mudando apenas a maneira de comentar, ou seja, o calvinista, que é qual, agora como pela leitura, agora eu sou obrigado a citar essa religião, como já foi dito,
a crença calvinista, que é a qual é uma doutrina, né, focada mais pela religião na presbiteriana, né, não queria exatamente dizer a religião pela ética, mas como já foi lido pela leitura, vamos falar, que é a qual assim, na sua predestinação, ou seja, já está um destino fechado, designado, aquele destino da alma da pessoa. A pessoa de um lado pode lutar pela salvação, e a pessoa que está no mundo, de repentemente, pode continuar no mundo, mas no último suspiro, nosso pensamento, né, no cristianismo, ao oposto do calvinista, né? Que é a qual, mesmo que viveu a sua vida por outro lado, totalmente pecado, mas se caso no último suspiro de vida, antes de morrer, ainda há jeito, ainda há esperança. Mas na mente do calvinista, né, pela religião presbiteriana, como pela leitura nos obriga a citar essa religião, né, assim crê que independentemente dos calvinistas, principalmente no dia presbiteriano, na sua crença, na sua fé, no que acredita, repetindo calvinista, né, só para os irmãos relembrar, para perguntar depois, né, na sua crença calvinista, eles acreditam na predestinação. Como assim predestinação? No destino da alma já designado e acabou. A missionária fulana, no pensamento de Deus, de acordo com o calvinista, não que seja certo, isso daí é uma heresia da seita, é uma seita do calvinista. A missionária fulana, ela está firme na rocha, está pregando a palavra, já está com a salvação garantida. Mesmo que antes dela morrer, na trajetória de vida dela, ela se afasta dos caminhos do Senhor, vai para a bebedeira, vai para a prostituição, vai para as drogas, mas ela já está predestinada à salvação. Então, independentemente do que ela fazer ou deixar de fazer, pelas obras que ela já fez lá atrás, na minha obra, na minha presença, mesmo que ela se afaste, ela já está salva. É o pensamento do calvinista. E quem que está na vida toda errada, viveu dissolutamente, pecou desde os seus 14, 15, 16 anos, começou a fumar droga, fumar cigarro, passou a fumar droga, ficou mais de 40 anos, né? Depois de 50 anos, 45, 46, 50 anos, né, de idade, ainda fumando, aí beirando os seus 60 anos, vendo que já não está com a saúde muito boa, vê que não dá mais para ele, né, ficar naquele vício, vê que faz mal para a sua saúde e que não está rendendo, mesmo que ficou mais de 40 anos naquela vida desgraçada. Desgraça não vai xingar, amém? A Bíblia fala sobre desgraça também, que é o contrário de graça. Naquela desgraça daquele cigarro, daquela droga, aí beirando os seus 60 anos, 58, 59, quase 60 anos, verdadeiramente se arrepende, mesmo com a idade não tão avançada, mas um pouco avançada, né? Se arrepende, aceita Jesus e vem para os caminhos do Senhor, mas olhando para a sua vida lá atrás, mesmo que se arrepender de coração, mesmo que se consertar, a predestinação daquele homem é o inferno. Ou seja, é o pensamento da crença dos adeptos dos calvinistas. A predestinação. Lembrando, para perguntar depois, os irmãos poderem lembrar. A crença, a fé, os ensinamentos dos adeptos, dos seguidores do João Calvino, que trouxe a doutrina calvinista, são essas. Independentemente da pessoa se arrepender ou não se arrepender, dependendo da vida que a pessoa leva ou não dependendo,
É Deus que já escolheu. Não é a vida da pessoa, conforme que ela anda, ou até mesmo a forma que ela se demonstra no último suspiro de vida dela, daquela pessoa. É o que Deus predestinou e acabou. Deus lá dos céus, independentemente da vida que a pessoa vive aqui na terra, Ele já disse no pensamento do calvinista, só para destacar para os irmãos, para não dizer que o Wesley ou o Chico está falando heresia, não, o pensamento do calvinista. Deus já escolheu o irmão fulano para a salvação, já está salvo, pode viver a vida que quiser, já está salvo do mesmo jeito, mesmo se levar a vida de qualquer maneira. E a irmã fulana pode se arrepender, pode chorar, pode espernear, pode se consertar, que vai para o inferno de qualquer jeito. É o pensamento calvinista. Mas sabendo isso está errado, é uma heresia. Amém? Vamos comentar nessa parte? Prosseguindo. Dentre esses, é os adeptos dos, primeiro tópico no caso, dos ilíquos, que qual eram materialistas, tendo a astúcia e a cauterização. Botou na mente, impossível tirar. Não sei se Deus quiser fazer o possível, mas para a parte, cauterizou, aquilo ali acabou. Pode vir um irmão, mas está errado, não, estou certo. Irmão, mas aqui, ó, pega a Bíblia já condena, não, está certo, a Bíblia não condena nada, isso aí está escrito errado. Ah, não, mas irmão, aqui o apóstolo Paulo falou isso, o próprio Jesus falou isso, o discípulo Pedro falou isso, o apóstolo João falou, não, mas isso aqui está na minha mente e acabou. Não tem Bíblia, não tem teologia, não tem estudo bíblico, não tem nada. Botou na mente, acabou. Isso é os ilíquicos, os materialistas. Se frisam, se focam no material, não vão além, repetindo para os irmãos lembrar, os ilíquicos, né? Não vão além daquilo que já aprenderam no seu ensinamento, não vão além daquilo que já ouviram, do que já escutaram, ao oposto dos bereanos, que é qual eram moradores de Bereia, que o apóstolo Paulo pregava lá e os bereanos lá embaixo, estudava a Bíblia pensando, será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo está pregando? Vamos conferir. Não estava errado não, conferindo, né, biblicamente, ou seja, estavam se interagindo naquilo que estavam ouvindo e se aprofundando naquilo que estavam aprendendo, né? E aí o apóstolo Paulo pregando, os bereanos só conferindo pela Bíblia no caso. Já esses ilíquicos, não. Aprender aquele ensinamento, aquilo ali acabou. Não se aprofunda por conta de si mesmo, para ver se aquilo ali mesmo que está ouvindo, que está aprendendo, está sendo instruído. Não. Escutou, aprendeu, acabou, cauterizou. Aí vem os calvinistas, que aprende a ensinação de Deus é que vale, independentemente da vida da pessoa. Deus predestinou, vai para o céu, você vai para o inferno, acabou. Independentemente da vida que levar, fazem o que quiserem de vocês. Quem vai garantir a salvação, quem vai determinar a salvação de vocês sou eu, e acabou. Não é a vida de vocês que vocês levam. Qual é uma heresia isso daí, né? Vamos comentário? Este é o primeiro tópico. Dentre os gnosticismo, primeiro tópico, ilíquicos. Agora indo para o segundo tópico, dos psíquicos. Dos psíquicos. O que vem a ser os psíquicos? Pela leitura, vamos fazer entender. Seriam os meios espirituais. Estariam a uma redenção inferior, não superior. Inferior é abaixo, superior é acima. Estariam a uma redenção inferior, redenção, salvação, né, esperança, porém essa salvação é inferior, ou seja, abaixo, por meio da fé. Nesta classe, eles numeravam os profetas do Velho Testamento, bem como homens bons de toda a sorte. Ou seja, aqui eles sendo inferiores por meio da fé, o que vem a ser os psíquicos seriam os meios espirituais. Como, né, uma comparação bem rápida, uma analogia da comparação, eu não costumo dizer, estava, né? Isso aqui é comparando um pouco a mesma situação e ao mesmo tempo ao oposto dos psíquicos, para os irmãos entenderem. Então, eu disse
uma vez aqui, mas repetindo rapidamente, né? Esse dia o episódio tinha dito. Tipo uma parábola, não recordo exato se era um fato baseado em fatos reais, talvez não, mas é o que realmente faz sentido. Estava o cadeirante ainda nesse segundo tópico, os psíquicos, meios espirituais, não totalmente, meios, para os irmãos entenderem. Estava um culto normal, à noite, oração inicial, após, ou leitura introdutória, palavra introdutória, e 3 hinos da harpa ou vice-versa, hinos da harpa e depois palavra introdutória. Aí talvez, tinha costume ou não, como nós aqui, de louvar com orelha de fogo, antes de dar as oportunidades. Seguidamente foi correndo um culto, correr, no percurso, tendo ali a distribuição das oportunidades, seguidamente trazendo a apresentação, do preletor, da preletora. Assim o ministro ou a ministra veio, pregou, orou, oraram por ele, mesmo que já está na mão do Senhor, como já dizem. Orou para o preletor, preletora, ali veio o momento da palavra. Após o momento da palavra, passou-se para o pastor. Irmão, no microfone. E assim como de costume principal do culto, veio o apelo. O pastor começou a dizer: alguém que nunca aceitou Jesus, quer aceitar Jesus nessa noite? Ou se caso já aceitou, porém quer retornar para os caminhos do Senhor nesta noite? E assim ninguém veio, por enquanto. E ali, como de costume, foi insistindo: alguém quer aceitar Jesus ou retornar para os caminhos do Senhor? Ali ficou minutos, alguns minutos, insistindo, e nada de alguém vir. Porém, até um certo tempo, alguém lá nos fundos, lembrando, segundo tópico, dos psíquicos, quais são os meios espirituais, da pessoa em si. Aí, depois de minutos do pastor estar fazendo aquele apelo, lá dos fundos veio um cadeirante, empurrando sua cadeira de rodas, veio lá na frente, com suas mãos, e veio lá na frente do pastor, humildemente, quase não levantou sua cabeça, levantou a cabeça, olhando para o pastor, e antes de qualquer palavra, tanto do pastor quanto dele mesmo, a questão daquele apelo, ele fez uma pergunta ao pastor. Ele disse: pastor, será que Deus aceita alguém pela metade? E o pastor respondeu: meu filho, para Deus é melhor que alguém pela metade se entregue por inteiro do que alguém por inteiro se entregando pela metade. Ou seja, ele estava querendo dizer, eles não entenderam já só pela resposta do pastor, que é mesmo que ele estava pela metade ali, mas ele ficou preocupado se Deus iria receber a ele, iria aceitar ele. E por essa preocupação podemos entender, podemos analisar e perceber que ele estava se arrependendo, se rendendo de coração aos pés do Senhor. Então, automaticamente ele estava se entregando, mesmo sendo pela metade, materialmente, mas na área espiritual ele estava se entregando por inteiro. Enquanto muitos estão por inteiro, não tem problema nas pernas, tem um movimento perfeito, e assim se entregam pela metade para o Senhor. Como já dizem, o crente Raimundo está com o pé na igreja e o outro pé no mundo. Está com o pé na igreja, mas o pé no mundo ainda está ali no mundo. Por quê? Porque está servindo a Deus, mas não consegue abrir mão daquelas vaidades, ou seja, está com o pezinho naquele Egito, com o pezinho no mundo. Está na igreja servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, mas não consegue abrir mão daquelas roupas curtas, daquela peça do Egito que está escondido na gaveta do guarda-roupa. Está com o pé na igreja, adorando, louvando, pregando, orando, buscando a presença do Senhor, mas está com o pezinho no Egito, com o pezinho no mundo,
porque não conseguem abrir mão daqueles bens materiais que desagradam aos santos olhos do Espírito Santo do Senhor. E ali são meios espirituais. Tem aquela fé daquela divindade em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo não tem aquela fé genuína, aquela fé inteira, aquela fé completa diante do Senhor, e até mesmo não tem a obediência ao Senhor. São os meios espirituais. O segundo tópico, os psíquicos, que são os meios espirituais. Servem a Deus, a metade é para Deus e a outra metade é para o diabo. A metade é para a obra de Deus, a outra metade é para o mundo. Mas sabemos que Deus não aceita nada de qualquer maneira, sempre dizemos isso, né? Ele não aceita nada de algo de qualquer maneira, não aceita algo de qualquer jeito. Ou servimos Ele por inteiro, ou não servimos, porque Ele não aceita algo pela metade. Ah, mas estou servindo ao diabo, mas estou servindo a Deus também. Deus está recebendo o meu louvor. Não, negativo. Ele não aceita uma adoração subdividida. A metade é para um, metade é para outro. Não tem como adorar dois deuses. Se adora um ou se adora outro. Se serve a um ou se serve a outro. Se estamos assim, só comparando, se estamos assim servindo a Deus ao mesmo tempo o diabo, quem está recebendo totalmente aquela adoração, aquela servidão, é somente o diabo, porque ele sim aceita algo de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas o nosso Deus, que é santo, né, ele não aceita algo de qualquer jeito. Bem como homens bons de toda a sorte. No caso, eles numeravam os profetas do Velho Testamento. Nunca chegariam a uma glória excelsa, porque esta estaria reservada somente aos pneumáticos. Ou seja, pneumáticos, né, vamos falar sobre eles no texto do tópico, que são verdadeiramente espirituais. Pneumáticos, né, que é qual tem aquela fé genuína e verdadeira do Senhor. Porém, no segundo tópico sobre os psíquicos, eles não têm aquela servidão, não sendo um adepto inteiro, adepto significa seguidor do Senhor Jesus Cristo, não chegam num certo nível bem elevado, maior elevado, num nível alto, na sua espiritualidade. Por quê? Porque estão subdivididos, são meios espirituais, não chegarão ao nível alto, né? Entre aspas, só se Deus quiser, claro, né? Mas até então esta é a crença dos psíquicos, que é qual servem a Deus, vamos botar assim no caso, servem a Deus pela metade, tem a fé em Deus, tem a crença em Deus, acredita em Deus pela metade. A sua espiritualidade é pela metade. Vamos comentar? Verdade. Espera um pouquinho, vai. É isso aí que eu quero dizer. Desse jeito. Exatamente. Esses são os psíquicos. Serve a Deus pela metade. Em casa é uma coisa, na igreja é uma coisa, em casa é outra. Prosseguindo, faz o comentário. Agora, terceiro tópico: os pneumáticos. Quem são os pneumáticos? Seriam os homens verdadeiramente espirituais, que finalmente seriam reabsorvidos no ser divino, Deus, no caso Deus, perdendo assim a sua própria individualidade, no caso, né, o ser individual, consigo mesmo. A redenção máxima dos pneumáticos seria produzida pela gnosis, que é qual ainda na sequência do gnosticismo, sabedoria ou conhecimento de cujo termo se deriva,
ou se procede o vocábulo gnosticismo, como acabamos de dizer. Esses são os pneumáticos, que verdadeiramente servem a Deus, verdadeiramente, eles têm aquela fé do Senhor. Conseguindo, uma fé inteira, no caso, verdadeiramente. Para o gnosticismo, o conhecimento era superior à fé. O gnosticismo fez do conhecimento o seu fator super importante. Só aquilo ali já basta para o gnosticismo, o conhecimento. Esse conhecimento era secreto, mítico, que qual significa misterioso, mágico e gnósticos. E era a base da própria salvação e de todas as observações éticas, ou seja, gnosticismo, como os inimigos materialistas, mantendo somente conhecimento daquilo dali e acabou. Não iam além daquilo que tinha conhecimento, não ia mais a fundo, não se aprofundava naquele tal assunto, por exemplo. Aprender tudo dali, acabou. Os personagens principais do gnosticismo foram Valentino, Basílides, Saturnino, Cerinto e Márcio. Ou seja, só repetindo aqui rapidamente para nós passionalistas, os ilírios passionalistas, rapidamente, só vêm a ser aqueles que são materialistas. Como o gnosticismo, de igual forma como nós já dizemos, sobre o gnosticismo que se focavam apenas no material, só no conhecimento e não passava daquilo dali, não se aprofundava naquele conhecimento que talvez aprendeu, eles sendo adeptos, ou seja, seguidores, vem a ser o significado de adeptos, do seu instrutor, aprenderam tudo dali, ouviram tudo dali e guardou e acabou. Não aprofundava naquilo que eles aprenderam, naquilo que eles escutavam, de oposto, como citei agora há pouco, dos bereanos, no caso de Bereia, que quando o apóstolo Paulo pregava, falava, instruía da palavra do Senhor, os bereanos lá embaixo, eles, como passionalismo, irmãos das missionárias, já conhecem, sabem disso, os bereanos ouviam o apóstolo Paulo lá pregando, e estava oposto dos ilírios, Os bereanos ouviam o apóstolo Paulo pregar e não somente ouviam, mas enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles iam lá na palavra do Senhor, na Bíblia, já conferiam, para ver, será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo está pregando? Eles em si se interessavam, se interagiam em procurar a palavra do Senhor, em ver se era tudo ali mesmo, em conferir, melhor essa expressão, se era tudo mesmo que o apóstolo Paulo estava falando ou não. Isso são o oposto dos ilírios. Os ilírios, eram aqueles que ouviam, botavam na cabeça, e era tudo ali, e acabou. No caso dos ilírios. E citamos também, pastor, sobre os calvinistas, que é qual são um sistema teológico, que é qual são protestantes, baseado nos ensinamentos do João Calvino. Por isso que veio ser essa crença, essa doutrina calvinista, por intermédio do João Calvino, que eles focavam, só repetindo isso rapidamente, os calvinistas focavam na predestinação de Deus. Como assim predestinação de Deus? Que, rapidamente, em poucas palavras, que, mas de forma bem clara, como os irmãos ouviram, que da predestinação o que valia era somente a de Deus. Independentemente da pessoa vivendo aqui na terra, se vivia certo ou se vivia errado, era Deus que predestinava o destino daquela vida. A pessoa passou a vida toda fumando droga, fumando cigarro, bebendo cachaça, mas depois que pegou até a certa idade, se arrependeu, veio para a presença do Senhor. E ao mesmo tempo, aquela pessoa que estava na igreja, nasceu na igreja, mas depois dos seus 50 anos se afastou, morreu. Aí é como se Deus predestinasse a pessoa que viveu na minha presença
mesmo que antes de morrer se arrependeu, eu já predestinei, vai para o inferno. E a pessoa que fez a vida, passou a vida toda, né, na escassez, no pecado, na dissolução, viveu a vida toda, mas mesmo assim se arrependeu, veio para a minha presença de coração, mas já está predestinado para o inferno, não tem arrependimento, não tem jeito para ele. Ou seja, isto é a crença da doutrina dos calvinistas. Independentemente da pessoa, da forma que a pessoa vive na terra ou não vive, não vai valer de nada. É o que Deus predestinou. Céu, você inferno, mesmo que viveu certo, viveu errado, quem fala sou eu e acabou. Não, mas isso é totalmente errado, né? Iremos receber, a própria Bíblia fala que iremos receber de acordo com as nossas obras. Portanto, a salvação é individual, iremos receber de acordo com as nossas obras. E como eu tinha citado, pastor Laís, fui obrigado a citar, tentando evitar um pouco, mesmo que algumas vezes vamos ter que citar a tal religião, que no dia de hoje, esses calvinistas, eles são focados pela religião da presbiteriana. Fui obrigado a citar esse nome da religião porque estava aqui na leitura e eu acabei lendo e citando, então, né, de todo jeito não, já tenho que citar. Na presbiteriana está com esta crença, de acordo com estudiosos do calvinista. É Deus que predestinou e acabou. Ele que decide que vai aparecer para o inferno, independentemente da vida que levar aqui na terra. Veio os psíquicos, né, que são meios espirituais, que têm a fé em Deus, mas não tem aquela fé genuína, não tem aquela fé verdadeira. De igual forma com a obediência, os psíquicos, que acreditam em Deus, mas vamos botar assim, tem a dúvida no seu coração, e ao mesmo tempo servem a dois deuses. A metade é para Deus, a outra metade é para o diabo. A metade é para a igreja, a outra metade é para o mundo. Ou seja, como a missionária Célia comentou, na igreja é uma coisa, já quando chega em casa é totalmente outra. Esses são os meios espirituais que servem a Deus pela metade, mas como já foi dito, Deus não aceita nada pela metade. Quem está aceitando algo de qualquer forma, de qualquer maneira, pela metade é o diabo, mas Deus não. Deus devemos, né, servir a Ele inteiramente. Que é qual, né, por terceiro tópico, que acabamos de ler, são os pneumáticos, que são totalmente ao oposto dos psíquicos. Psíquicos são os meios espirituais, e os pneumáticos são aqueles que verdadeiramente são espirituais, de fato são espirituais diante do Senhor. Esses são os pneumáticos, que além de ter a sabedoria e conhecimento, eles também prosseguem naquilo que eles aprenderam, naquilo que eles obtiveram no seu conhecimento, obedecendo, né, ao conselho de tal profeta, como eu já citei também. Conhecer ao Senhor e prosseguir ao conhecer. Seguir ao Senhor e prosseguir em seguir a Ele. Amém? Aí, seguidamente, agora pela nossa leitura, as passagens bíblicas. Deu para estar certinho? Você estava não parece? Os específicos em casa, são mesmos No mesmo? Aí já são opostos no caso. Oposto. Que os psíquicos é com psíquicos são os meios espirituais. Que no caso, né, são espirituais, mas não totalmente. Servindo a Deus é pela metade e tal. Já os pneumáticos não, os pneumáticos são inteiramente, né, verdadeiramente espirituais no caso, que de fato tem aquela fé genuína no Senhor, que é a qual até mesmo perde sua própria individualidade, ou seja, o indivíduo, né, a pessoa em si, mantendo o seu individual, eles, né, têm uma fé tão genuína em Deus, pela leitura do estudioso, não nos vai entender isso, perdendo sua individualidade, uma fé tão genuína, tão verdadeira, que eles vão além do seu próprio indivíduo, ou seja, o seu próprio particular, a sua própria pessoa em si. Eles não somente, né, ali entrega somente a si, mas põem a Deus como prioridade em sua vida
botando a Deus na frente da sua própria vida. Vamos botar assim na pela letra, vamos fazer assim. Perdendo a sua própria individualidade, ou seja, ele sendo individual, eles põem a Deus como prioridade da sua própria pessoa. Ou seja, uma fé em excesso, uma fé bem, no nível bem elevado, ou seja, totalmente ao oposto dos psíquicos. Esses são, no caso, os pneumáticos. Amém? Alguém comentário, meus irmãos? Passou os 3 tópicos no caso, né? Isso, exatamente. 3 tópicos. São os materialistas, né? Sim, exatamente. E os calvinismo que, na verdade, não crê na predestinação. Isso, exatamente. Crer na predestinação de Deus. Aí, e os princípios são os Meios espirituais, no caso. Aí esse calvinista não, ele faz parte do primeiro tópico, no caso é os ilíquios. Aí você tem os calvinistas, mas eles estavam a participação do mesmo dos ilíquios, o calvinista. Aí vem o segundo, princípios, os meios espirituais, e o terceiro, o pneumático, que é qual tem a fé verdadeira no Senhor. Amém? pneumáticos são os princípios. Não, já é o oposto dos princípios. Ah, O oposto, Exatamente. Amém? Vamos dar um comentário dos irmãos. Prosseguindo. As passagens bíblicas que parecem perdão. As passagens bíblicas que parecem repreender alguma forma de heresias gnósticas são, quem puder ler por gentileza, Colossenses, bem lá no finalzinho da Bíblia, né? Colossenses capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, por gentileza. Colossenses capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, por gentileza. Paulo da voz Jesus, vontade dele, irmãos de Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, estando por nosso graça e glorificado da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos de vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que temos para com todos os santos. Assim seja e obrigado. Eu preciso, encontrar aqui mais uma primeira princípio dita agora essa manhã, repreendendo algumas heresias gnósticas. Porquanto ouvimos da nossa fé, 3 e 4, porquanto ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus, e da caridade que tendes para com todos os santos. Colossenses no caso. 1, 2 e 3. Era o 3 e 4, mais ou menos. Hã? 3 e 4. Mais ou menos, não, 3, 4. 2, 3, 4 tem algum não, tá muito claro. Um pouco mais mesmo. Não, é o Colossenses no caso, capítulo 1. Aí isso. Aí foi o 3 e o versículo 4. Exatamente. Aí frisando no versículo 4, três graças, em nome de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ou seja, mantendo aquela oração, usando o 4, mas citando um pouco do 3 rapidamente, orando sempre por vós, ou seja, mantendo aquele costume da intercessão, da busca, não como o hipnoticismo. Aquilo ali acabou, a oração que eu fiz lá atrás, já não preciso de orar hoje. Eu estudei a Bíblia ontem, eu já li a Bíblia, vamos botar, uma vez, do Gênesis até Apocalipse todinho. Então já basta, não preciso de ler a Bíblia mais. Já gravei tudo de cor, a maioria já gravei de cor, gravei na cabeça, né? Aí já pensa, não preciso estudar mais. O que eu li, o que eu aprendi, o que eu escutei, o que eu fui instruído, aquilo dali acabou. Mas não, está falando, orando sempre, mantendo oração constante. Como disse, né, Colossenses capítulo 5, versículo
17, 18 por aí, orai sem cessar. Versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade, ou em outras palavras, do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, a intercessão, a oração, mais focada na intercessão, que no caso intercedemos por alguém. A oração ela pode ser tanto por alguém, por nós mesmos, por alguma causa, por algum propósito. Mas quando fala intercessão, é por alguém. Estamos orando por alguma pessoa. Ou seja, isso também, né, é uma forma de amor. Senhor, abençoa o pastor Maías, Senhor, prospera na vida dele, a obreira Tatiana, a sua esposa, seus filhos, o irmão Danilo, o irmão Carelli. É porque eu amo o pastor Maías. Abençoa minha mãe Ana, a Cédulos, eu amo a minha mãe Ana, a minha intercessão demonstra um amor. Por quê? Porque se eu estou intercedendo, significa que eu estou preocupado com aquela pessoa, ou seja, uma demonstração de amor para aquela pessoa. Já que eu não te sigo, não preciso interceder, não preciso de buscar, não preciso de meditar. Uma vez já basta e acabou. Não, mas temos que ir prosseguindo naquele conhecimento que nós obtivemos lá atrás. E assim, seguidamente. Pastor Eliseu sempre cita, né, que um bom aluno ou um verdadeiro aluno nunca se forma. Ele quer dizer na área espiritual. O que ele quer dizer com isso? Que um bom aluno nunca se forma. Ele quer dizer que um bom aluno ele nunca sabe de tudo. Ele sabe a maioria, mas ele vive a vida toda estudando. Por quê? Porque nós nunca vamos chegar a um nível alto do conhecimento completo. Ah, mas ele é, como é que fala? Bacharelado em teologia. Ele estudou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele se formou em teologia, estudou as Escrituras, mas nem a teologia dá todas as revelações dos céus. Sempre tem aquele pingo de dúvida acerca da Bíblia Sagrada. E tem coisas que nós vamos aprender, nós vamos descobrir só quando nós chegarmos lá no céu. Porque já houve casos de alunos teológicos perguntar ao professor: mas professor, e isso aqui na teologia? Aí o professor, não que eu estava presente, tá bem, irmão? Não fiz teologia não, mas escutei os outros comentando. Aí o professor disse: meu filho, eu tenho que perdoar, mas essa questão aí eu não vou poder te responder agora nesse momento. Aí o aluno falou, indagou: ué, mas eu estou pagando aqui na teologia para aprender a Bíblia toda, aí eu te faço uma pergunta e o professor não sabe me responder? Que teologia que eu estou pagando para estudar, para aprender? Estou aprendendo, eu estou perguntando, o senhor não sabe me responder o que eu estou perguntando? Aí o professor vai e responde: meu filho, nem na teologia você vai saber, você vai aprender, você vai descobrir. Porque eu já comentei, né? Acabei de citar, o professor falando. Porque tem coisas que nós vamos só descobrir e ver somente quando nós se encontrar com o nosso Pai Celestial. E de fato é isso. Tem revelações que não foram reveladas na Bíblia Sagrada e na teologia. Terá revelações que nós iremos ser revelados somente quando nós chegarmos lá nos céus. E de fato é assim mesmo. Ao contrário do gnosticismo, nesta religião, o que aprendeu acabou, não passa da dúvida ali para frente. Algum comentário? Repetição. Aí no caso é na hora das orações, se não me engano é Evangelho de Mateus capítulo 6, não recordo o versículo, entre 6, 7 e 8, mas é o capítulo 6 de Mateus, que fala para não repetir repetições nas orações como os publicanos, se eu não me engano, nas orações no caso. Dependendo das orações, porque às vezes a pessoa já forma tudo ali como uma rotina, costume somente tudo ali, mas não passa daquelas palavras da oração. Claro que tem orações que nós vamos repetir. Exatamente, tanta coisa para pedir, tantas pessoas para nós interceder, tantos hospitais por aí para nós intercedermos também por aqueles que estão acamados, tantos presos para nós orar ao Senhor, interceder por aquelas pessoas,
Não, Senhor, eu quero aquela menina para me casar com ela, Senhor. Aí amanhã já cheguei na igreja, Senhor, eu quero casar com ela. Ou a menina, né? Senhor, eu quero casar com ele. Senhor, aquela porta de emprego, Senhor, abençoa aquela porta de emprego, Senhor, abre aquela porta de emprego. Aí a alma morrendo no meu lado, Senhor, aquela porta de Senhor, eu quero comprar aquele carro, Senhor. Chega no outro dia amanhã, Senhor, eu quero comprar. É claro que nós temos que perseverar naquela oração. Mas não somente, né, ficar naquela oração, igual o pastor Marcelo acabou de citar, tantas coisas para pedir, tantas coisas para orar, tantas vidas precisam das nossas orações, das nossas intercessões, das nossas súplicas, e nós só ali, a alma morrendo, e nós ali, Senhor, o carro do ano, Senhor, a casa do ano, Senhor, e a alma morrendo, Senhor, o irmão não se aprofunda nas drogas, Senhor, eu quero isso, Senhor, a irmã se aprofunda na prostituição, Senhor, eu quero me dar. Quantas repetições de orações, né? Tantas coisas para pedir ao Senhor, mas vem colocando também essa questão aí. Pode se colocar, se comparar os gnosticismos, né? Só se prende em uma coisa, mas não passa daquilo dali. Né? Falou bem, né? Bem aplicado de acordo com o estudo, gnosticismo. Só fica agarrado naquilo dali, naquela oração, naquele propósito, somente, mais nada. Parece que não existe alma, não existe hospital, não existe nem mesmo a igreja, não existe nem mesmo a família, somente o bem material que aquela pessoa quer. Parece estar fixada, doente naquilo dali. Mas tem muitas coisas para nós orar. Viu a rápido, né? Pediu tanto, é quando recebe, poxa. Sempre assim, né? Prosseguindo. Várias porções da primeira epístola de João, como? Primeira epístola do caso, capítulo 2, versículo 22. Primeira epístola, não é o evangelho no caso, né? Primeira epístola, bem no finalzinho de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E é o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Certo? Primeiro. João, capítulo 2, versículo 22. Exatamente. Eu localizei depois. César? Qualquer? Obrigado. Qualquer, né? Como a gente viu. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Pelo versículo, pela leitura, já está bem clara acerca dos últimos dias, como dentre os cavaleiros, os 4 cavaleiros, não me recordo a cor, é branco, amarelo, vermelho, e o quarto não lembro se era preto ou alguma coisa assim. De Apocalipse, capítulo 6, né, versículos 1, se não me engano, não tem a dizer do versículo em diante. Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, e o outro provavelmente deve ser o preto, que é qual já estão na terra. O anticristo também já está na terra. Porém, não se expandiu, de repente não se demonstrou mundialmente. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda, os irmãos vão entender biblicamente dizendo, porque o Espírito Santo ainda está na terra, ainda, como podemos dizer, interferindo na aparição mundial desses elementos que foi citado, do anticristo, dos 4 cavaleiros e outros também que Apocalipse citou, que iria acontecer, que iriam vir e fazer uma desavença e uns caos terríveis na terra. E o Espírito Santo só está na terra, interferindo a aparição desses que agora são depois, né, do arrebatamento. O Espírito Santo só está na terra, interferindo a estes, a aparições mundiais, porque a missionária Marlene ainda está na terra, porque a minha mãe Ana ainda está na terra, porque o pastor Laías ainda está na terra, porque a missionária Célia ainda está na terra. Pois nós somos, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, repetidamente, capítulo 5 também, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está na terra interferindo, é porque ele está habitando dentro de nós, e é porque nós estamos na terra. Mas, após
o Senhor Jesus Cristo vinha arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo, agora eu também não recordo isso exatamente, mas uma das pessoas fala sobre isso, que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo irá ser arrebatado juntamente com a igreja também. Aí sim vai aparecer os 4 cavaleiros, aí sim vai aparecer o anticristo, aí sim vai se cumprir o apocalipse dos últimos dias, e ai daquele que ficar para trás irá sofrer severamente. Não querendo comparar mal, como costumo comparar, mas com todo respeito, para quem já viu filme de terror, de repente quem está assistindo, tem gente que tem medo, né? A pessoa não sente a cabeça, o animal ali que se transforma em homem, o homem que se transforma em animal, o vulto passando para lá e para cá, um filme de terror. Tem gente que já só de ver já sente medo. O Apocalipse vai ser como se fosse um filme de terror na vida real. Repetindo, não é daquele que ficar para trás, irá ver coisas nessa terra, né? Biblicamente, irmãos. Não é Wesley não dizendo não. Dizendo também, né? Mas biblicamente, é claro. Né? Biblicamente de Apocalipse mesmo. Citou, quem ficar para trás vai ver a parte do peitoral de um homem, braço de um homem, com o corpo de mula, ou vice-versa, com o braço de ferro, a perna de bronze, uma parte de animal, outra parte de ser humano. E muitas outras coisas dentre as 7 trombetas que os 7 anos irão tocar, e cada um tocar daquelas 7 trombetas será uma consequência aqui na terra de quem ficou para trás no caso. E irá ser tão tenebroso, irmãos, para ter uma noção, irá ser tão tenebroso que durante 3, se não me engano, 3 ou 6 meses, se for 3 meses parece terminar também, devido ao sofrimento, vamos botar 3 meses, o Senhor irá cerrar a morte, não existirá morte. Irá ser tão terrível esses acontecimentos que a pessoa irá preferir morrer do que passar nesse Apocalipse, nas revelações cumpridas no Apocalipse. Irão preferir morrer do que sofrer nas consequências. Porém, nesse período, se não for a memória de 3 meses, os senhores podem corrigir por gentileza, se lembrar, 3 meses ou 6, mas se não me engano deve ser 3 meses mesmo. A pessoa vai preferir morrer, vamos pegar uma faca na mão, vai lá no coração, eu vou morrer logo de uma vez, senão eu posso ficar sofrendo. O Senhor vai fechar a morte e a pessoa vai ficar com a faca no peito e no coração. Vai ficar sangrando, sentindo muita dor, mas não vai morrer, porque a morte naquele instante não vai existir. Se a pessoa tiver uma arma, um revólver em casa, vai preferir atirar na sua própria cabeça para ver se o sofrimento do Apocalipse passa logo. Mas durante 3 meses a morte vai ser cerrada, a pessoa vai ficar com a bala no cérebro, mas não irá morrer, irá sentir aquela dor ali no chão caído, mas não vai morrer, porque a morte foi cerrada. Mas se jogado bem em alto do prédio, 11º andar, 22º andar, vai se jogar lá de cima até abaixo, preferindo morrer do que passar aqueles cumprimentos do Apocalipse. Vai ficar todo estraçalhado no chão, vai ficar tudo moído, vai estourar a cabeça, mas vai continuar vivo sofrendo aquela dor, porque a morte vai ser cerrada. Ai daquele, repetindo, ai daquele que fica para trás, irmãos, ai daquele que fica para trás. E assim, depois que Jesus voltar, vão buscar a sua igreja, conforme chamaram o meu, aí sim vai expandir o anticristo, né? Mundialmente, vai vir as bestas, a besta que subirá do mar, a besta que subirá da terra, né? E assim cumprirá o Apocalipse daqueles que ficam para trás. Algum comentário? O mesmo 1 João, mesmo epístolo de 1 João, capítulo 4, porém capítulo 4, versículo 3, por gentileza. 1 João, capítulo 4, versículo 3, por gentileza. Exatamente. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já se ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. O povo não é igual ao versículo anterior,
nessas últimas partes, o senhor acabou de ler, só testificando o que tinha dito no caso. Já está no mundo, porém só não se manifestou mundialmente. Sua Maria, acompanha por gentileza. Só as últimas palavras. Do qual já ouvistes que há de vir. E eis o quê? E eis que está no mundo. E já está no mundo. E eis que já está no mundo. Assim seja, muito obrigado. Ou seja, uma hora fala, do qual já ouvistes que há de vir. Ou seja, ouvimos que há de vir. Se há de vir, então está para vir ainda, né? Há de vir. Ou seja, então dá para entender que ainda não veio. Há de vir, ou seja, ainda vai vir. Mas ao mesmo tempo que fala que há de vir, ou seja, ainda vai vir, no caso não veio, já fala, e eis que já está no mundo. Já está no mundo, então como é? Se vai vir e já está no mundo, tem uma controvérsia aí. Exatamente, por isso já está na terra. Mas se já está no mundo, como assim vai vir? Então ele já veio, mas como já foi dito, só testificando. Há de vir, no caso vai vir, mas já está no mundo, ou seja, há de vir o quê? A aparição mundial, como já tinha dito um pouco atrás, creio que os irmãos lembram, ele já está na terra, já está no mundo, porém não se apareceu mundialmente ainda, ele vai vir, aparentemente mundialmente no caso, mas já está no mundo, já veio, porém, para alguns, alguns que de repente um pouco de grupo, vamos botar assim entre aspas, talvez um pouco de grupo que viu ele, mas porque ele já há de vir, sendo que ele já está no mundo, porque ele há de vir mundialmente para se aparecer mundialmente em vista de toda a terra, repetindo para aqueles que ficarem para trás. Posso não quer comentar alguma coisa? Mais especificamente, ele testifica também o que você falou sobre o Paulo de desenvolvimento. Também. Sim, nessa parte aí, você vê que Da predestinação, uma coisa assim? todos, Predestinação? isso aí. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, olha só. Não, é de Deus. E eles não creem que Jesus veio para salvar, tá? Isso Exatamente. então, E Jesus Cristo não veio para salvar, mas não veio em carne. Esses espíritos malignos estão agindo aí, confundindo as pessoas e as pessoas conseguiram essa como se fosse uma seita, né? Sim. Ele segue algo que não é praticamente de Deus, porque ele crê em Jesus Cristo, não crê na coisa dele, né? Então, esse versículo ele testifica isso também. Vai falar, não, é de Deus. E ver que aqui está falando sobre uma fé, uma crença. Não está falando, vamos botar assim, quem não está na prostituição, quem está na prostituição não é de Deus. De fato não é, né? Tem a alma, tem esperança para aquela alma, mas não é de Deus ainda, tá? Fora dos caminhos do Senhor. Quem está, vamos botar assim, na prática no caso, para os irmãos entenderem. Quem está na prática do pecado, como eles vão dizer nessas palavras, não é de Deus. Mas aqui não fala na questão de prática, está falando na questão de fé. Aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Ou seja, como que a obra de Deus é algo tão sério que até uma falta de fé na pessoa de Jesus Cristo, como o pastor Maís frisou agora, na pessoa de Jesus Cristo que veio salvar, só na falta de fé que Jesus Cristo veio em carne para salvar nós, já diz que a pessoa não é de Deus. Nós falamos que a obra de Deus é tão séria que até ao nosso parecer, mas é uma falta de fé, a pessoa não está em pecado. A pessoa ali anda só de calça, só anda divertido, não é crente, mas não bebe, não fuma, não faz nada de errado na prática, parece até que é mais crente do que quem está na igreja. Mas pelo fato daquela pessoa, mesmo que não tenha praticado o pecado, na prostituição, na bebida, no cigarro, na maconha, na droga, mas pela falta de fé daquela pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, já o afasta de Deus. Não confessou a sua vida para Jesus, e assim,
não crê que Jesus Cristo veio em carne para salvar o mundo. Só pelo esse simples fato, ao nosso parecer, ao nosso olhar de vista, né? Parece que é simples, mas pela obra de Deus é algo extremamente terrível e é o suficiente para aquela pessoa ser instruída do reino de Deus, biblicamente dizendo, como o pastor Anaías frisou. Também é que Se arrepender, aí sim. Exatamente. Confissão, né? Entendimento. outra distinção também que no caso essa pessoa não sou eu. Ela não para ela, mas eu não faço nada errado, eu vou assim, mas só que não conhece Deus. Exatamente. Né? Por isso que Oséias 4 já meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece a Deus, como é que você vai crer? Como é que você vai, né? Ah, mas eu não faço nada de errado, não é que eu vou para o inferno. Você não conhece a Deus, você não entregou sua vida ao Senhor, né? Exatamente. Ali. Então, assim, é isso aí, né? A pessoa está neutra ali, né? Precisa ter um despertamento, de alguém pegar para ela, a pessoa despertar e conhecer o Senhor, né? Por isso que o próprio apóstolo já fala, conhecer, perseguir e conhecer, né? Ou seja, a gente precisa se aprofundar, estar cada dia mais íntimo de Deus, né? Mais próximo de Deus, né? Mais, então assim, é isso aí. Então assim, isso daí, a pessoa, e até aquela pessoa que às vezes, né? Eu não peco, ou então, tem aquelas que estão pecando, porque isso é falta de conhecer a Deus também. Verdade. Quem não está andando no caminho do Senhor e fazendo a vontade de Deus é porque não conhece a Deus. Quem está em pecado, quem está agindo de maneira errada, não sendo conduzido pelo Espírito Santo, isso é falta de conhecer a Deus. Como felizmente vai ter muitas pessoas que vão morrer dentro de uma igreja e não vai para o céu, porque né, é o que Apocalipse 3:20 fala, isso que propôs de lá. O Espírito Santo de Deus ainda não entrou no seu coração, a pessoa não se agiu para Deus, não se entregou a Deus. É o que também diz Salmo 37:5. Entregue teus caminhos ao Senhor e confia nele. A pessoa ainda não se entregou verdadeiramente a Deus. Verdade. A pessoa às vezes quer ser o centro, não quer tomar as rédeas, né? Mas é necessário a pessoa se entregar. Por isso que Jeremias, Deus tem que ver, ele desce, se aprofunda, ele se entrega, né, ao Senhor. Né? Então, assim, aí Deus já faz da maneira dele, o seu vaso, né, o seu servo, Deus passa a conduzir. Então é isso. Então, eu achei muito interessante, e eu tinha falado com o pastor, vocês foram lá na igreja, né? Sim, conseguimos. Olha, fico feliz, eu estou estudando esses dois. Né? Eu falei com o pastor que eu ia lá, mas foi 5 aniversários lá embaixo, lá em dia da família, entendeu? Joguei a família toda, 5 aniversários, praticamente quase umas 30 pessoas ou mais, várias pessoas de fora, né? Então assim, eu falei, gente, eu não posso perder essa oportunidade. É o momento que eu tenho para pregar para a minha família. Verdade. Então eu deixei bem claro para eles lá, né? Eu trouxe uma palavra de Deus para eles. Eu falei, essa é a oportunidade que Deus está me dando para me pregar para vocês. Eu, sendo pastor, não posso permitir que vocês não conheçam a verdade, a palavra de Deus. Então, assim, por mim, eu tinha vindo mais cedo, vindo umas 4h30, eu poderia ir lá na igreja. Eu falei para o pastor, né? Sim. Mas eu falei, gente, não posso perder a oportunidade, como as coisas demoraram lá, ficar tudo pronta da maneira correta. E a Marinha e o Salvador espera poder ir do povo, o Senhor vai orar pela gente, né? Portanto, fiquei na minha. Quando eles estavam preparando para ir, a Rosinéia, o pastor tem que deixar o pastor lá no estudo. Aí eu fui trouxe uma palavra de Deus, né? Fiquei bastante tempo, deixei bem claro para eles. Então, você não poderia perder essa oportunidade. Portanto, eu comecei a ter mensagem para o pastor, esse estudo para ele. Então, é isso. Quantas pessoas não conhecem a Deus? Até mesmo dentro da igreja, mas está longe de Deus. Se a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não entrar no nosso coração para
a gente só vai se tornar conhecido de Deus, conhecedor do Deus verdadeiro, quando a gente entrega verdadeiramente a nossa vida a Ele. E passa a ser conduzido conforme a vontade de Deus. E Deus todos os dias está nos despertando. É isso aí. Glória. Eu fui sexta-feira dominical por nós todos. Então aí eu fico muito triste com o Levantei 5 horas da manhã, minhas roupas lá
muito de mim. Quantos tombos já levei nessa rua? Tem mais de 6 meses que eu não levo um tombo, levei um tombo e furou o buraco no meu joelho. Ontem que estava na oração de manhã comigo ali na ligação, me levou lá para o postinho para fazer curativo, não queria ir. Não, irmão, só para ir. O sangue desceu. Aí eu falei, poxa, já tem as plantas de parede, vou perder mais sangue. Aí cheguei a ficar tremendo, minha pressão estava de 15, não tem problema de pressão. Falei, você está tendo lá também, uma hora não dói. A outra geladeira falou, sua mulher é poderosa com Deus. Ela já caiu 2 vezes, quase que o carro não pega aqui. Mas Jesus cuidou de mim. Aí eu caí também, de manhã. Eu não tenho que glorificar, eu tem gente que fica emocional. Eu dou glória para ele, fui dando glória para casa, peguei depois, eu dei glória. A doutora falou, quem está aí? Quem está aí? É a irmã Ana que está aí? Ah, cuida dela. Não foi, irmã, não foi nada não. É muita bênção. Eita glória, muita bênção, Jesus. Obrigado, Senhor da glória. De noite, sexta-feira, pastor, minha casa é quinta-feira à noite. Minha casa cheia, minha irmã, né? A gente foi muito feliz, né? Eu vim orar para o senhor, irmã. Oi, irmã, que trabalha, oi, secretário. Eu vim orar para o senhor, irmã. Aí eu fico muito feliz. Foi assim que Deus quer. Amanhã depois vocês saem, eu também vou chamar minhas irmãs e vou sair correndo para casa de vocês. Obrigado, vocês sabem então. Segundo João, epístola no caso, né? Segunda epístola de João, capítulo. Não tem capítulo, né? João cá atrás. É lá no finalzinho. Tem 2 João, né? É. Versículo 7. Segunda epístola de João. Por gentileza. Capítulo qual? Esse segundo João de epístola ele nem mostra o capítulo exato. Como se fosse o capítulo 0, né? Mas Ah, tá. Pois é. é que só tem uma sequência de versículos. Versículo 7. Sabe que não é nem mostra. Muitos enganadores, certo? Certo. Entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Ou seja, obrigado. De madrugada eu coloco no televisão, mas eu vou olhando para o senhor. Natanael, pastor do Reginaldo. Veja bem. Glória a Deus. Então, eu não sou nem sério. Esse tal enganou o anticristo. Ou seja, também está no versículo, que é qual muitos são enganados, né? Esse enganador que engana muitos. Esse tal é o anticristo. É o enganador e o anticristo. Ou seja, o diabo, o anticristo enganando a muitos. Devemos ter cuidado com isso, pois, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, tem poucas palavras a dizer. Em Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo adiante, se for possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, também por dizer, esse finalzinho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Perdão, versículo 4, na verdade. 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Por gentileza.
oitavo versículo, né? Rezamos sobre aqueles que fazem questões, fábulas e questões, né? Não, fábulas e genealogias intermináveis, produzem mais questões de verificação de Deus. Competições, né? Somente na letra. Claro, devemos, como estamos dizendo, devemos estudar, devemos se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Mas tem gente que só se preocupa nas letras e não se preocupa como o pastor Naís, né? Obrigado. Acabou de ler nessa manhã. E menosprezam a edificação de Deus que consiste na fé. O próprio apóstolo Paulo disse em uma das epístolas que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, não, vou fazer teologia, vou estudar a Bíblia, vou estudar a letra, vou estudar grego, vou estudar os outros idiomas, vou estudar o hebraico e tal. Só que aí você se preocupa com as Escrituras, mas não se preocupa com a edificação espiritual. Não se preocupa em manter a presença do Espírito Santo. Quer estudar? Não está errado, tem que se aprofundar. Mas somente vai nas letras, às vezes para se aparecer, para falar bonito, para dizer que tem mais sabedoria, mais conhecimento do que irmão A, do que irmã B. E isto são os gnósticos, do gnosticismo, que é como se preocupava somente com o conhecimento e mais nada além daquilo dali. Com a presença de Deus, com o aprofundamento daquilo que eles estudaram, com aquele conhecimento que eles obtiveram. E muitos são assim, se preocupando com fábulas, seja verdade bíblica, seja mentira, mas se preocupam somente com a letra, com o conhecimento, com o entendimento. Mas não priorizam aquilo que traz a verdadeira revelação das Sagradas Escrituras, que é qual é? A presença do Espírito Santo do Senhor. Ele que palestra em nossos corações e em nossas mentes, trazendo uma visão ampla, com as considerações preliminares, uma visão ampla, trazendo uma panorâmica bíblica, com aquela visão ampla nas Sagradas Escrituras. A prioridade pode ser teológico, formado, bacharelado, pode ter lido a Bíblia do Gênesis do Apocalipse, mas não entendeu nada, se não meditou, somente deu como um jornal, como revista, não valeu de nada. O importante é ler e entender por intermédio da presença do Espírito Santo do Senhor. Amém? Mesmo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2, 3. Mesmo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, por gentileza. 1, 2, 3. Seja obrigado. Você foi essa capitalização, né? Como a ilustração acabou de ver. Isso são os cumprimentos dos últimos dias. Ainda não é após o arrebatamento, a igreja ainda estará aqui. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. Como assim apostatarão da fé? A fé que é como antigamente eles criam, né, em Deus, criam que Jesus Cristo estava voltando. Aí quando vai chegando nos últimos dias, a palavra de Deus vai se cumprindo, mesmo a palavra de Deus se cumprindo, a pessoa já logo diz: mas eu já preguei que Jesus está voltando,
Já ouvi várias pregações, ministrações de pessoas dizendo que Jesus está voltando. Eu nasci ouvindo que a minha mãe, meu pai falando que Jesus está voltando, e até agora ele não voltou, então eu creio que não vai voltar mais. Está apostatando da fé. Que é qual a fé que tinha antigamente, já não é mais a mesma fé que a qual tem hoje, ou até mesmo nem fé tem mais. Vamos dizer assim, na ironia. De repente nem tem a fé mais, ou seja, apostatou da sua fé, dando ouvidos a enganadores, espíritos enganadores e a doutrina de demônios, como está escrito. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, cauterizando, como já falamos sobre isso hoje, né? Cauterizando a sua mente, cauterizando a sua consciência, naquilo que os enganadores falaram e ensinaram. Aí aprendeu tudo ali e acabou. Pode vir outros profetas, não tira aquela cauterização na sua consciência e na sua mente. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos mandares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Ou seja, como disse o profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 3, versículo em diante, não está na memória, versículo 20, se não me engano, Isaías 3, 20, que a qual muitos negam os comentários, tornam o bem como o mal e o mal como o bem. O que é certo agora é errado, o que era errado passou a ser certo, ou seja, trazendo diversas heresias na obra de Deus. Comentário? Tito. O biologicismo também que você falou também tem uma comparação com os fariseus também, né? E eles se preocupam com a aparência, né? Também. Aparecido também. Verdade. Exatamente. Mesmo que tenha aqueles conhecimentos, né? Aquele estudo, sendo doutores da lei na questão de ser fariseus, mas nós não se preocupamos somente em se apresentar, se aparecer. Se preocupamos somente com a aparência. Isso que eu estou dizendo? Isso mesmo. De si. Aí não vai além daquilo dali, né? É a forma do cristianismo que se entrega verdadeiramente para o Senhor, de acordo com pneumáticos. Os fariseus não, somente com aparência, né? Tanto deles quanto dos outros, que já julgam os outros também, né? Na aparência, mas não tem algo além daquilo, sendo o amor, a misericórdia, a compaixão e principalmente a presença do Espírito Santo em si mesmo. Somente preocupado com as escrituras, mas a lei de Moisés fala isso, então tem que apedrejar. A lei de Moisés fala isso, então tem que justificar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não olharam com os olhos espirituais, além do seu próprio conhecimento. Tito capítulo 1, versículo 10 ao 14. Por gentileza. Tito é um pouquinho depois, o exato de 2 Timóteo, bem do ladinho. Tito capítulo 1, versículo 10 ao 14. Por gentileza. Tito capítulo 1, versículo 10, 11, 12, 13 e 14, por gentileza. Porque há muitos espíritos ordenados, faladores, vão enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, porque Por torpe ganância, isso. Por torpe ganância. Isso aí, um deles, seu próprio profeta, diz: os cretenses são sempre religiosos,
na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem ao comportamento dos homens que se desviam da verdade. Assim seja, obrigado. Versículo um pouco mais claro. Na leitura, todos comentando rapidamente, já nos traz um entendimento, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, que são principalmente os da circuncisão. Antigamente, quem não fazia parte, irmãos pastoralistas, principalmente, sabe disso, os irmãos que sabem também, os missionários, as irmãs, que era nascido judeu, se não me engano, praticamente já era dentre o povo judeu. O pastor Naís pode corrigir se caso não tiver muito comentário, não tiver uma parte controversa, que era entre os judeus. Se caso viesse alguém, aí era circuncidado. Para quê? Para ser dentre os judeus. Se caso viesse alguém de fora, dentre os judeus, de Jerusalém, eu era, como posso expressar? Eu era de outra tribo, porém eu quero participar agora entre vocês judeus aqui em Judá, dentre vocês, eu quero ser um judeu também, só que eu não nasci entre vocês, eu não sou dessa região, eu não sou, em palavra de hoje, eu não sou brasileiro, eu não sou desse país, eu não sou da pátria de vocês, mas eu quero participar dentro de vocês, eu quero ser um de vocês. Aí era necessário, ele era considerado incircunciso. Aí era necessário ele ser circuncidado para depois ser um participante dentro dos judeus. Senão ele continuaria sendo um incircunciso, ou seja, de fora ainda, como se fosse nada dentro dos judeus. Aí como veio de fora, então é necessário ser circuncidado. Antigamente até meio estranho falar, mas a circuncisão, que era a forma que eles recebiam novos elementos, novos participantes, vamos botar assim entre aspas, agora nem falar como é que era não. Tinha a forma ali que eles cortavam uma parte do membro íntimo, disfarçadamente falando, do homem, principalmente, para cortar que daria a ponta da parte íntima do homem, com todo respeito a se dizer, e assim ser participante, ser circuncidado e recebido dentre os judeus. E aqui está dizendo, no dia de hoje, irmãos, dentre os judeus, israelitas, no dia de hoje, esses desordenados que trazem fábulas, sendo enganadores, eles são principalmente da circuncisão, não é incircuncisão, está dizendo circuncisão, ou seja, dentre os participantes de Israel, de Judá, E no palavreado de hoje, espiritualmente se dizendo, essas desordens, esses enganadores são principalmente da circuncisão, no palavreado de hoje, dos servos de Deus. Essa desordem que nos traz esse entendimento, tanto no costume da tradição antigamente, com o significado de hoje, trazendo a analogia de hoje, não vinha uma desordem de quem estava na balada, quem estava no bar, quem estava na bagunça lá. Era de quem estava na obra de Deus, na circuncisão, não incircuncisão, mas circuncisão. Ou seja, desordem, enganadores, principalmente na obra de Deus. E isso temos visto, de fato, acontecendo no dia de hoje. Desordem, tudo bagunçado, escândalos vindo principalmente das igrejas. Aos quais convém tampar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando que não convém, ou seja, que não é de Deus, por torpe ganância, ou seja, trazendo qualquer fábula, qualquer ensinamento. Eu estudei mais ou menos aqui, isso aqui me agradou, não agrada a Deus, não é da Bíblia, mas vou ensinar isso aqui mesmo. E vai ensinando pessoas nas suas casas, trazendo adeptos com ensinamentos heréticos, ou seja, trazendo heresias, totalmente ensinamentos antibíblicos. Prosseguindo, um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses. O que significa cretenses, conforme o pastor Naís viu? São habitantes naturais ou nativos
da ilha de Creta. Ou seja, aqueles que nasceram na ilha de Creta são os cretenses. São sempre mentirosos, bestas ruins, dentes preguiçosos. Quem se testemunha é verdadeiro, portanto repreende severamente, para que são na fé. Não dão ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens, de homens que se desviam da verdade. Ou seja, até a tradição judaica devemos vigiar como tais, mas o costume lá era assim e deve ser seguido assim hoje em dia. Algumas coisas sim, algumas coisas não. Devemos ter realmente, eu principalmente, já não contando aqui primeiramente, o discernimento do Espírito Santo, até mesmo para pregar a palavra e dar ensinamentos, para não falar barbaridades, para não falar heresias sem perceber. Uma despertação principalmente para mim, né? Porque estou instruindo e sendo instruído. Estou aqui, né, com professor brasileiro, mas eu também estou aprendendo juntamente com os irmãos. Como disse o pastor Eliseu, já disse aqui, repito, um bom aluno, no caso de vocês, nós, sempre estamos aprendendo. Eu sei de tudo. Não, ninguém sabe de tudo. Cada dia que se passa, sempre estamos aprendendo coisas diferentes. E por isso devemos sempre estar estudando, se aprofundando nas Sagradas Escrituras. E até mesmo na Sagrada Escritura devemos pedir ao Espírito Santo a verdadeira interpretação daquilo que estamos ensinando, daquilo que estamos pregando, daquilo que estamos instruindo, daquilo que estamos aprendendo. Amém? Até aí? E finalizando agora, 8 livros do Novo Testamento combatem o gnosticismo, que assediou, ou importunou, perseguiu, insistiu, com o mesmo significado, que assediou a igreja pelo espaço de mais de 150 anos. Ou seja, essa heresia já não é de hoje, é de 150 anos, mais de 50 anos essa heresia rodando no gnosticismo no caso. Esses livros são as 3 epístolas de João, as epístolas aos Colossenses, Judas, epístola de Judas, e em certas passagens, como também Efésios, o Evangelho de João e o Apocalipse. Dentre essas epístolas, o Evangelho de João, outro livro também, tem bases que combatem a crença do gnosticismo, né? Que é qual são materialistas, só focam tudo ali e acabou, não se vão além daquilo dali. Amém? Esse é o estudo de hoje, que o Espírito Santo vai permanecer palestrando em cada coração, cada mente, poderosamente, sucessivamente. As palmas são na série que não tem, beleza?